Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos continuar a falar sobre cinema, tá? Vamos falar de alguns filmes que estão passando aí na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eles já estão até em estreia há algumas semanas, mas eu não consegui. Eles estrearam já há algumas semanas, mas eu não consegui ver, né? E é o caso desse aqui que eu vou falar hoje, tá? Sempre dando spoilers, tá? Para vocês se lembrarem, até que significa que se chama As Favela do Papa, tá? Não confundir com o Sequestro do Papa, que é um filme italiano, tá? A Favela do Papa é um documentário brasileiro, tá certo, gente? Que fala sobre a luta do povo da favela do Vidigal para se manter, né, em seu lugar, né? E ele foi o povo que lutou, né, contra aquela política, né, violenta, né, e excludente, né, de remoções de favelas da Zona Sul que surgiram ali em meados da década de 70, 80, por ali, né, onde as pessoas eram praticamente tiradas, né, coagidas a saírem, né, de suas casas, né, para irem morar em conjuntos habitacionais a muitos quilômetros de distância, com péssimas condições de transporte, moradia, educação, saúde, coisa e tal, né? E aí isso já tinha acontecido com algumas comunidades, né? A gente se lembra, por exemplo, do caso do Parque da Catacumba, né? E nessas táticas de remoções assim, sempre quando você tinha uma resistência, né, do povo da favela que queria ser removida, volta e meia a favela aparecia com um estranho incêndio que queimava todos os barracos e obrigava todo mundo a sair de lá, né? Sem falar das táticas violentas, né, do Estado, né, de você tentar tirar, né, o pessoal da favela, coisa e tal, né? E o único povo, né, que conseguiu lutar e conseguiu se manter, né, nessas políticas de remoções ali na década de 70 e 80 foi justamente o povo do Vidigal, né? É claro que eles tiveram um apoio externo, né, porque eles precisavam, né, porque é o tal negócio, né, gente? Se fosse só pelos pobres mesmo, eles teriam sido todos tirados de lá, né? Mas aí você vai ter, por exemplo, músicos como o Sérgio Ricardo, que morava no Vidigal, né, que acabou se engajando, né, no movimento dos moradores, né? E você vai ter também uma presença muito forte da Igreja Católica por trás também dos moradores, né, para ajudar a manter os moradores ali. E essa história toda contada, né, nesse documentário, né, com riquezas de detalhes, com as pessoas que participaram disso, né, com depoimentos gravados, né, de áudio, né, de vídeo, né, antigos, né, que mostram tudo isso, né, e mostram a luta, né, dessa população, né, que conseguiu se manter ali, né. A gente vai ter muitas imagens de arquivo, né, mostrando a situação da época, né, e também depoimentos de moradores que foram tirados hoje, né, e que participaram ativamente daquele movimento, né, antes, né, e inclusive os lugares, né, para os quais eles se pretendia que eles fossem removidos, que eram um conjunto habitacional num lugar chamado Antares, lá na Zona Oeste, muito, muito, muito longe ali da Zona Sul, né, e de como as condições desses conjuntos habitacionais eram péssimas, tanto que teve gente que aceitou a remoção, foi para o conjunto habitacional, viu a furada em que eles estavam sendo metidos e voltaram, né, para o Vidigal novamente. Quando eles chegaram lá, eles encontraram as casas deles destelhadas, tiveram que reconstruir tudo de novo, né? Então, quer dizer, foi uma coisa bem interessante, né, de você ver, porque pelo menos esses moradores conseguiram ficar lá, né? E essa questão de remoção de favelas, que era uma questão, né, da justiça, né, no final, que era uma questão, perdão, política, né? Você removia as pessoas e nem ouvia o direito das pessoas, passou a ser uma coisa mais da esfera da justiça, né? Onde, vamos dizer assim, o poder público teria que entrar na justiça para poder remover as favelas, e antes não acontecia isso, eles eram removidos ali a sangue frio mesmo, e acabou, não se quer saber dos direitos de ir e vir das pessoas, de nada, de moradia, de nada, tá? E o pessoal do Vidigal, vamos dizer assim, foi bem emblemático nisso, né? E eles estavam praticamente representando ali todas as favelas do Rio de Janeiro na época, né? Que estavam arriscadas de sofrer esses processos de remoção também, né?
E aí vamos chegar a 1980, né, quando João Paulo II vem aqui ao Brasil, né, e se esperava, né, que ele fosse visitar uma favela quando ele estivesse no Rio de Janeiro, né. E aí, né, a ideia de se visitar o Vidigal veio logo, né, a própria Igreja Católica, vamos dizer assim, aqui do Brasil endossou essa ideia, né, e o Papa acabou indo lá visitar, né, ele fez discursos lá, conhecer, então quer dizer, a ida do Papa João Paulo II à favela, né, do Vidigal, né, vai ratificar, né, essa luta desses moradores também no final das contas, né? E tudo isso tá, entendeu? Gravado, documentado, falado no filme, né? Que é um filme bem interessante, né? Que é um filme que dá voz, né? A um povo que estava ali sendo marginalizado, coisa e tal, né? Fala-se como a favela do Vidigal também foi aparecendo aos pouquinhos, coisa e tal, né? E é bem interessante perceber também que o motivo da remoção ali é porque o rico não gosta de ver pobre morando na Zona Sul, né? E já havia um enorme empreendimento imobiliário, né, para aquela região ali, né, no caso, né? Então você tinha interesses totalmente financeiros ali e também um preconceito de classe, né? Claro, né? Que obviamente o poder público não falava isso, né? De forma clara, né? Na televisão, né? Acho que era o governador na época, era o Faria Lima, não sei se era governador ou prefeito, não me lembro agora, gente, vocês me desculpem, tá? E é interessante perceber que os próprios advogados, né, dos moradores do Vidigal, né, os próprios moradores do Vidigal pediram, vamos dizer assim, vistorias de geotécnica, né, para olhar a qualidade do solo e ficou constatado que ali não havia risco, né, de deslizamentos de terra, de deslizamentos de pedra, que era o que se alegava na época para fazer remoção, né? Então realmente ficou, né, escrachado, né, o interesse econômico financeiro, o preconceito de classe, e essa coisa foi amplamente veiculada na imprensa também. Então meio que, vamos dizer assim, não só pessoas de fora, né, pessoas da Igreja Católica, advogados, né, a própria mídia da época meio que abraçou os moradores do Vidigal naquela época, né, e foi bem interessante perceber, né, como houve uma mobilização contra o Estado, né, nessa política de remoções, né, no final das contas, que eu acho que ela inclusive acabou até indo pela culatra depois disso, né. Então vale muito a pena, gente, vocês darem uma olhada nesse documentário, tá? A Favela do Papa, tá passando só no horário, na Estação NET Botafogo 2, é aquele cineminha desse tamaninho, né, mas tá lá firme e forte já há algumas semanas, tá? E essa é a minha dica de hoje. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacial tudojunto.com.br. Futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.